isso é verdade, porque a minha mãe, por exemplo, por ter muitos irmãos, ela é do interior lá do Rio Grande do Sul. E aí ela casou com meu pai, foi morar na cidade grande e aconteceu por muito tempo dos irmãos dela que ficaram lá no interior achar que porque ela morava na cidade grande ela tinha muito Tá dinheiro. bem, é patrão. E Tá com grana. E aí sempre vinha uma alfinetada daqui, outra de lá. Ai, mas fulano tá doente, por que que você não vai lá e ajuda com mais, se você tem mais, sabe? Aquelas alfinetadas E agora assim. imagine se a tua mãe abertamente tivesse uma posição de que ela tem 150 mil ali na renda fixa de maior prazo, porque ela quer fazer um trade ali, viver de aluguel ali, ela quer trocar, né, dinheiro e rentabilidade por um aluguel de versão. Cara, tu tem 150 mil, tu não vai dar pra tua mãe que tá agora com problema. Minha sobrinha teve meningite 6 anos. E aí começa a competição quem tem mais problema, né? E aí você entra na competição dos velhos, né? Todos os velhos têm todas as doenças do mundo, né? E você fica ali parado, é o único cara que tem um dinheirinho. Eu não esqueço nunca. Alguns podcasts mudaram, assim, a minha percepção. E teve um podcast que o Danilo Gentili fez e que ele contava como ele se sentia culpado do grupo de amigos ter sido o único que enriqueceu. E ele sentia a necessidade de dragar os seus amigos junto com ele para aquele sucesso. E ele dava negócio para os caras. Ele chamava os caras para a sociedade. E ele tentava ajudá-los com oportunidades. E no fundo você não consegue ajudar nenhum desses caras. É muito raro o cara que te vê crescer e fala, cara, eu quero seguir junto com você e quero crescer junto, vamos para cima, trabalhar pra caramba. Vira todo mundo meio parça do Neymar, assim. Fica lá, eles estão lá, estão juntos, estão juntos, estão juntos. Isso até eu tô usando só como figura de linguagem, porque eu nem sei se os rapazes trabalham ou não. Mas estão sempre juntos ali. E eu sentia o peso na voz do Danilo quando ele falava, cara, nós estávamos juntos empurrando um carro, que era o carro dele, que quebrou no dia que o pai dele morreu, alguém da família dele. Foi uma história bem, bem trágica. E ao final ele fala, a tudo dai graças, porque esse é o desejo de Deus em Cristo Jesus. E eu falo, caramba, o cara realmente ele tirou uma lição incrível, né? E ele fala, e aí de repente eu tava rico. Tava ganhando muito dinheiro. E é uma quantidade de dinheiro que é incompreensível para as pessoas. Porque, por exemplo, se você está ganhando R$ 1.000.000 por mês no SBTM, o que custa para você me dar um apartamento de 250 mil? Como assim? Mês que vem tem mais. Nós não somos amigos, nós não estudamos juntos. Então, enquanto nós acharmos que o dinheiro é apenas uma questão matemática, nós vamos continuar tomando bonde da vida. Por exemplo, quantas e quantas moças e rapazes chegam no meu perfil e falam, nossa, eu até hoje eu não sei lidar com dinheiro. Eu falo, cara, mas por quê? Qual que é a origem, né, disso tudo? Ah, minha mãe gastava muito. Meu pai gastava tudo. Então eu trabalhava, juntava um dinheirinho, meu pai falava, eu preciso do dinheiro para pagar a conta de luz. E não devolvia. Eu preciso desse dinheiro agora para pagar o condomínio, tá atrasado. E não devolvia. O que esse garoto desenvolveu com 17, 18, 19 anos? Cara, eu não posso ter grana aqui. Se eu tiver grana aqui, meu pai vai pagar as contas que ele deveria pagar, então eu vou gastar tudo. Só que a pessoa está com 35 anos e até hoje gasta tudo. Então, eu gosto de olhar sob esse outro ponto de vista, né? De surpreender as pessoas com uma visão um pouquinho diferente. E quando que você caiu nessa, assim, nessa realidade, que você aprendeu a administrar, que você começou a enxergar que precisava ter esse controle? Porque Olha, você até que amadureceu rápido, né? Se a gente considerar o... pois é. Eu vim de uma situação não muito confortável dentro de casa, né? Então, eu vim de uma família que foi acometida desde cedo por um divórcio muito precoce. Meu pai se divorciaram. Você tinha quantos anos? E eu tinha 7 anos, 6, nossa, 7, 8 era uma anos, bem criança pequeno, mesmo. bem pequeno. Que foi quando eu saí de Maceió. E aí eu fui direto para São Paulo e fiquei lá. E eu tenho algumas memórias dessa época. E eu lembro como a minha vida era equilibrada. Eu lembro que eu tinha o papai, a mamãe, os amigos, a escola. Eu tinha as coisinhas. Eu lembro que eu tinha uma varanda, assim, um pedacinho de varanda que eu podia organizar todos os meus bonequinhos. E eu lembro que tinha um quadrado de vidro entre cada uma e cada quadrado era uma casa na minha cabeça. Então ficavam uns bonequinhos aqui, uns bonequinhos aqui, uns bonequinhos aqui. E de repente existe uma grande briga entre meu pai e minha mãe. A situação já era deteriorada há uma quantidade razoável de tempo, só que a criança não percebe isso.
E de repente eu lembro da minha mãe me pegando a minha irmã, entrando dentro do quarto, trancando a porta e falando que tinha brigado com meu pai, que ele iria embora. E aí meu pai foi embora. Rapidamente nós mudamos daquele lugar, viemos para São Paulo. E a partir daí, aquela vida toda organizadinha que eu tenho da minha memória, ela sumiu, arrefeceu. Nós vivíamos de apartamento em apartamento, sempre muitas brigas, de favor muitas vezes, e aquela estabilidade financeira sumiu. E desde cedo eu tive a ideia de que, putz, se eu não tiver a minha organização, se eu não conseguir de alguma maneira juntar algum dinheirinho, desculpa a palavra, eu tô fudido, assim, ninguém vai fazer isso por mim. E é engraçado porque quando você sente água na bunda é que você começa a se mexer de verdade. Enquanto você não sente água na bunda, todo mundo, meu filho tem 26 anos e ainda não se arranjou na vida. Dê 6 meses para ele sair de casa ou ele vai pra rua, que ele vai se arranjar. Minha mãe ainda depende de mim e se eu deixá-la, ela vai morrer de fome. Cara, você vai se surpreender com o fato de que se você pedir para ela cuidar da própria vida, ela vai cuidar da própria vida, ela não vai morrer de fome, ela não vai acabar no minhocão, ela não vai acabar pedindo esmola na rua. As pessoas só se acomodam com essa situação, né? Então, na verdade, eu nunca fui um cara de investimento, eu nunca fui um cara de gerir dinheiro. Eu sou um profissional criativo, eu sou um escritor, eu sou um redator, eu sou um vendedor. Tanto é que essas posições financeiras, a maneira que eu lido com o meu dinheiro, com a minha empresa, com os nossos funcionários, com os nossos mais de 30 mil alunos, elas são quase todas sob o ponto de vista humano. Então, eu não sou o cara que vai saber exatamente quais são os ativos que performam mais, mas eu sei cuidar do meu dinheirinho.